Cultural, tudo bem? Hoje a gente está com uma entrevista super mega especial, o Sadi Bianchini, certo? Vamos lá, Sadi! Olá, tudo bem, Jéssica? É um prazer estar com você, falando de cultura, né? De arte. Eu acho que a arte é um instrumento, entre outros, para a gente transformar a realidade, então é sempre um prazer quando a gente pode ter esses encontros, né? Eu acho que isso que nos faz pensar que o mundo é possível, né? Onde tem essa promessa de felicidade, essa magia, que é o melhor caminho para o desenvolvimento também, pensar a cultura e a arte. E é um prazer para a gente aqui do Acaso Cultural ter você nessa entrevista. Obrigada por ter aceitado o convite. Vamos lá. Sadi, fala um pouco para a gente sobre a sua carreira, sobre o seu trabalho. Então, como você estava lendo um pouquinho, a minha vida ela funciona assim, eu costumo fazer a metáfora do trem, né? Ela caminha sempre em dois trilhos. Um que é a questão artística e o outro uma vida acadêmica. Uhum. Então, eu tenho assim, eu costumo até dizer que eu escolhi a arte e a universidade para envelhecer. Então eu caminho nesses dois trilhos, sempre com a arte, com a poesia, né? Fora da poesia não há salvação, né? Dizia o Mário Quintana, e eu acreditei nisso, então eu busquei esse caminho então da poética nas diferentes expressões artísticas e também o caminho do conhecimento, a cultura educacional para esse trabalho. Então nesse sentido que eu fui sempre tentar me capacitar melhor possivelmente nos centros de excelência, de mestrado, doutorado, para poder ter a bagagem suficientemente para poder envelhecer nesse espaço cada vez mais nessa troca simbólica do conhecimento com os alunos, né? Que a gente usa essa questão do aprendizado numa via de duas mãos. Uma você passa a experiência de conhecimento e o outro você adquire conhecimento. Essa troca é super interessante. E ao mesmo tempo na questão artística, né? Que é um transito na música, no teatro. Hoje eu estou mais no cinema, no teatro, na poesia, né? E eu tenho uma paixão por os espetáculos de multilinguagem, de multiarte, né? Esse é o meu grande desejo de estar nesses locais onde a arte se encontra com uma capacidade plural, com aquela máxima filosófica de Sócrates, né? Que é sempre plural, né? E eu costumo usar muito essa máxima do Sócrates, da pluralidade, num poema do poeta José Régio, português, Cântico Negro, poema longo, maravilhoso, mas que ele termina assim: não sei para onde vou, não sei por onde vou, mas só sei que não vou por ali. Então, tipo assim, né? É uma forma de imagem que a gente não decidir por onde vai, porque quer decidir junto com o coletivo, com a sociedade, né? Mas por onde não vai, fica bem claro. Então é uma forma também de não ficar em cima do muro, né? Decidir claramente que você não vai para alguns lugares. E alguns lugares que eu acho que eu hoje não iria nessa contemporaneidade é por uma política do atraso e da ignorância. Eu acho que essa realmente não dá para caminhar. Mas fora isso, numa política solidária, uma política de afeto, de paixão, de pluralidade, das nossas matrizes étnicas, da cultura popular brasileira, o único lugar que nós não somos colônia, é esse caminho que a gente espera construir coletivamente. Então acho que a minha vida se pauta muito nisso, já que você citou o meu currículo mais específico, e a minha incursão são nessa, né? Sou diretor de teatro, eu sou poeta, cinema, então meus documentários são sobre filmes étnicos, eu fiz Os Tambores do Brasil. Sempre estou procurando aliar essa questão artística com conhecimento, porque eu sou um cara curioso por essas manifestações, né? Principalmente na história do Brasil, nós temos uma história muito perversa, uma história de golpes, historicamente, mas a sociedade cultural nossa, ela tem um processo mais democrático, ela tem um processo de uma forma mais horizontal entre o saber local, o saber global, né? E quando a gente olha assim para os movimentos do hip hop, os movimentos do monkey beat, quando eu vejo que está ali o maracatu, né? O nosso saber local, junto com o rap, com o rock, quando a gente vê esses elementos, né?
de brasilidade, dialogando com os empréstimos antropológicos de outras, né, culturas, nessa verdadeira troca simbólica, né, como diz o Milton Santos, numa globalização possível, aí eu vejo que a possibilidade de uma construção de uma nação seja bem possível que a gente possa se encontrar nas nossas diferenças, nas nossas trocas do dia a dia. Então a minha vida se pauta muito por isso, porque eu sou professor de cultura brasileira, de antropologia, de direção de atores, de cinema independente. As minhas disciplinas, elas me permitem essa possibilidade de ter um lugar do desejo, né? Que outro dia uma aluna me perguntou curiosamente: professor, o desejo é cultural ou é natural? Eu achei interessante essa pergunta e até me pautei nisso, falei assim, o desejo ele é uma coisa natural, e tem um desejo natural de estar nesse lugar, né, das artes cultural. E agora, só que quando o desejo ele sai do estado filosófico da gente chamado corpo, ele vira cultural. Por exemplo, eu tenho o desejo de estar secretário de cultura em Maricá, né? Isso é um desejo, pode ser natural, não se manifestar, né, culturalmente. Mas quando eu assumo o cargo e hoje estou secretário, conversando com você como secretário de cultura de Maricá, aí eu estou no estado cultural. Agora, da aproveitando situação. essa deixa da Secretaria de Cultura de Maricá, ele já fez parte da gestão da Secretaria de Cultura de Maricá, né? E voltou agora. E eu queria saber, assim, já que você também é educador e também agora gestor, né? Qual a importância da Secretaria de Cultura de Maricá para a cidade de Maricá e como é esse trabalho aqui? Então, é importante também, dizer que eu estive secretário em 2009, quando começou o projeto político aqui na cidade, implementado pelo Washington Papá, né? E que hoje o nosso prefeito Fabiano Horta dá continuidade. Então, eu estou desde o começo do projeto em 2009. Então, o que a gente pensou em 2009, que eu acho que é super legal, que é a Secretaria. Por exemplo, a Secretaria ela não tinha uma autonomia em 2009. Então, a gente, quando chega com um projeto político do Washington Siqueira, do Papá, aí a Secretaria ganha uma dimensão, ganha uma autonomia, e a gente faz um planejamento estratégico da cultura, que eu acho que é necessário a gente pensar e planejar a cultura e as suas atividades. Então a gente fez um planejamento, a gente começou a pensar em equipamentos, né? Em 2009, por exemplo, um exemplo claro disso é aquele espaço que é o Cinema em Fio hoje, Cine em Fio. Aquele espaço era um espaço do Detran, era um terreno praticamente baldio. Eu falei para o Papá, isso não pode ser um espaço que dê o centro do coração da cidade. Esse espaço tem que ser um espaço de um complexo multicultural, multiuso, né? Eu fiquei fora de 2009, estou voltando agora. Então eu tive o prazer de reinaugurar o Cinema em Fio naquele espaço. E aí, quando nós estamos falando desse planejamento, que começou em 2009, mostra então que os governos que vieram do Washington para cá, esse projeto político que se instalou em Maricá, é um projeto político que ele dá continuidade às atividades. Então isso é importante para a Secretaria de Cultura, porque ela tem uma certa continuidade nos processos políticos, coisa que não acontece muito em políticas públicas. É muito comum, e aliás, é até importante quando se fala de políticas públicas, a importância de uma Secretaria de Cultura, porque nós temos três grandes características de políticas públicas. A primeira é o que a gente chama de política de governo. As políticas de governo é uma política frágil, porque sai governo e não dá continuidade a determinada política do outro governo, porque supostamente seria oposição. A gente pode dar um exemplo claro disso, é o projeto do CIEPS, do Darcy Ribeiro, que saiu o governo Brizola, veio o governo Moreira Franco, não deu continuidade no CIEPS, um projeto de educação maravilhoso. Então, você vê que a política de governo, ela não é muito saudável para a continuidade. A política de Estado é uma política mais perene, mais duradoura, seria mais interessante, que está muito, às vezes, alicerçada num projeto de editais. Mas, mesmo assim, os editais, às vezes, não são suficientes para atingir todas as pontas dos setores da sociedade. E, apesar de ser bem interessante. E aí eu posso até dar um exemplo, por exemplo, a universidade pública, as universidades federais. Elas são públicas? Não são, elas são do Estado. Porque se elas fossem públicas, o governo não poderia mexer nela, não depende do governo, no caso hoje é o Bolsonaro. Se ela fosse pública, ela só poderia ser
modificada ou ter intervenções pelos setores da sociedade civil organizada. Mas como elas não são públicas, há uma falsa impressão de que ela é uma universidade pública. Na verdade, é uma universidade estatal. Então, é por isso que eu também entendo que, apesar da política de Estado ser interessante, ela não pode ser um fim. E a terceira grande vertente, onde eu acredito, e aí sim é uma pauta nossa diária da Secretaria de Cultura de Maricá, nessa minha retomada agora de 5 meses que eu estou aqui na Secretaria, é as políticas públicas autênticas mesmo. É aquela do orçamento participativo, é aquela onde os equipamentos públicos devem ser administrados pela sociedade civil organizada. Qual é o papel da Secretaria? É ser um papel do gestor. Então nós temos o cinema em fio, nós temos que ter gestores lá. Mas quem tem que definir a política, né, pública daqueles espaços, das zonas culturais de Itaiguaçu, de Iroã, de nossos distritos, tem que ser os artistas, com coletivos organizados, com conselhos, participando do planejamento. Nós fazendo um investimento de um orçamento participativo, colocando, né, os artistas da cidade como protagonistas do planejamento dos seus próprios espaços, da sua agenda cultural da cidade, né? Aliado com essas políticas de Estado que são mais duradouras, né? Eu também não quero negar que não deve ter investimento, né, no campo dos editais, de planejamento de Estado. Mas, Sadi, então, assim, desculpa te interromper, não pode. Mas você falando sobre essa questão da gestão, me veio uma pergunta agora. O Fabiano se reelegendo, você continuará como gestor da Secretaria de Cultura? Olha, isso é eu diria para você hoje que seria na política sempre é uma incógnita, né? Mas eu estou na Secretaria com uma promessa de continuidade, sem dúvida, né? Eu vim para cá, não vim somente para fazer um mandato tampão. A ideia que me passaram é de continuidade. Inclusive eu entrei na Secretaria praticamente sem uma equipe ainda, né? Pegando a equipe que já vinha aqui da gestão anterior, da secretária Andréia Cunha, e que a partir do novo mandato Fabiano nós estaríamos criando uma nova equipe de gestão, de inovação, de criatividade, e para isso eu já fiz um novo planejamento. Inclusive, quando você antes se fala aí nossos equipamentos e aí esse processo de continuidade de gestão, hoje Maricá está num seleto grupo de 10% dos municípios do Brasil que tem mais de 3, 4 equipamentos culturais. A nossa ideia é botar num seleto patamar dos 5 mil e poucos municípios brasileiros que tem apenas 5% que tem mais de 10 equipamentos. Então, para isso, nós estamos trabalhando para fazer a recuperação das nossas zonas culturais pelos espaços, fazer um corredor cultural da cidade, onde já tem o cinema, né? Fazer a escola de cinema, caminhando para dar mais um passo de uma etapa para o polo cinematográfico, né? Vai ser a formação dos nossos profissionais, onde ali em frente à Casa de Cultura, temos a Casa de Cultura, a igreja, que são patrimônio histórico, né? Culturais na nossa coração da Vila de Santa Maria de Maricá. Tem a Câmara de Vereadores, na esquina depois da Câmara de Vereadores, a gente quer construir um teatro municipal que vai ter uma demanda para as artes cênicas, tanto para o teatro como para a dança, com café, bistrô, restaurante temático, com a nossa gastronomia caiçara, podendo fazer, fechando a rua como um verdadeiro calçadão, que também é a ideia do prefeito Fabiano Horta, e terminando com o cinema, quer dizer, fazendo um corredor em L, conceitual, né? De liberdade. Então, o coração da cidade tem que estar disponível para a população, para os diálogos, para as suas narrativas, né? No campo cultural, como uma verdadeira liberdade, né? Que é entregue no campo cultural. Então, essa é uma promessa que a gente está aí, estamos trabalhando para isso, e eu acredito que a gente vai caminhar, assim, lado a lado com um novo governo, Fabiano, nova gestão. E o cinema ao ar livre, assim? Sim, agora com essa questão de pandemia, nós estamos pensando muito em questões de ar livre, não só a criação das nossas companhias de teatro, a companhia de dança, a orquestra popular, ambulante, Raul de Barro, como a gente está pensando em várias atividades nos espaços abertos, que a gente quer criar que o espaço da praça seja o espaço das artes, da cultura, esse ponto de encontro com o teatro, de rua, o cinema, enfim. Tanto é que, aqui em primeira mão, acho que nós
estamos articulando para a gente fazer aí a 1º de janeiro, a nossa retomada como nova gestão, como a gente pudesse fazer um grande cortejo por Maricá, céu aberto, né? Saindo em plena questão de pandemia, com todas as representações das linguagens artísticas. Então tem previsão de projetos durante a pandemia? Sim, então já, inclusive nós vamos começar com uma série de oficinas, porque a gente agora, já a partir do mês que vem, teve um chamamento público chamado Maricá das Artes, e aí teve um instituto que obteve a 1ª colocação, então nós vamos fazer uma série de implementação de oficinas, de teatro, de dança, de música. Eu costumo chamar de acupunturas culturais. É botar uma agulhinha em cada lugar, em cada território nosso, onde a gente pode chegar mais nos setores mais excluídos ainda possível. Então tem uma agulhazinha de várias oficinas, que é uma espécie de... Essas oficinas têm uma agulhazinha, né? De acupuntura cultural, para dar uma melhorada nessa sociedade que a gente faz, porque a gente entende que a melhora é pela cultura e pela arte. Agora, na pandemia, a gente estava vendo isso mesmo, né? Um dia eu vi uma amiga minha falou assim, nossa, se não fosse a arte, eu estaria completamente deprimida. Eu falei, nossa, então a arte é a cura, a nossa saída é pela arte. Então eu pensei nessa questão da imagem da acupuntura, uma agulhinha para melhorar a vida da saúde, né? Daqueles territórios que não tem cultura, que não tem arte. Então, agora há pouco eu estava falando com um grande bailarino aqui, que é da companhia da Débora Cook, e ele nós estava falando, ele falou, pô, estou morando em Maricá, estou morando em Cordeirinho, e eu já vi lá que tem um monte de criança. Eu falei para ele, então vamos botar uma agulhinha lá, vamos fazer uma acupuntura cultural. Aí ele virou para mim, ficou pensando, falou assim, como assim, Sadia? Eu falei, uma agulha, é uma metáfora, vamos botar lá a sua oficina de dança lá, vamos pegar essas crianças, vamos botar lá, vamos ver se tem um espaço lá, céu aberto, no CRAS, na quadra de um colégio, vamos começar a fazer as oficinas, vamos melhorar essas crianças de repente, né? Amanhã depois pode ter grandes talentos que nós vamos revelar, que vão vir para a companhia de dança, para a companhia de teatro, para uma orquestra popular, e a gente pode fazer convênios, né, foras, aí com editais para convênio de parceria, para que nossos jovens talentos possam sair de Maricá e ir para Balé de Cuba, sei lá, para qualquer lugar. E outras coisas que a gente está pensando também, que aí já está tudo feito nesse planejamento estratégico, só a gente colocar Maricá como uma espécie de marketing cultural para municípios do interior, para botar Maricá e dar um destaque. Né? Nós crescemos muito em vários setores da sociedade maricaense, como no transporte, a mobilidade urbana. Nós temos tarifa zero, nós temos a moeda de renda social. E a cultura? Como que ela tem? A cultura já tem, por natureza, uma questão de dimensão própria. E a cultura, qual é a grande dimensão do município de Maricá? Aí eu pensei em várias questões e estava vendo, tipo assim, Gramados, ela tem três vezes menos a população de Maricá e é conhecida no mundo inteiro porque pegou a questão do cinema como uma linguagem para trabalhar, com o Festival de Gramado de Cinema. O Joinville, tudo bem, Joinville até um pouquinho maior que a gente na população, pegou a dança, está lá o Bolshoi, né? Então nós podemos ter aqui o Balé de Cuba, né? Enfim, Paraty pegou a literatura. Então eu estou pensando aqui que a gente pode pegar a poesia. Então a poesia pode ser, a Maricá pode ser a capital da poesia brasileira, mas não só na questão da poesia pela poesia. A poesia encenada, a poesia dançada, a poesia no cinema, né? A poesia nas artes plásticas, a poesia em todas elas. Então a gente pode fazer aqui um festival dos festivais, onde Paraty, Gramado, Joinville, Curitiba, que tem um teatro, né? Tudo vai se encontrar em Maricá. Vou falar assim, não lá, porque será o festival dos festivais. Então é uma jogada também de marketing cultural para projetar a cidade e também um retorno. Um exemplo também, né? Sim. Porque assim, poucos municípios até do Rio que pensam em conectar todas as artes, né? Porque sempre fica em prioridade a literatura, a música, né? E as outras artes elas ficam um pouco aquém. Então, perfeito. Você mesmo falando, a gente vê agora o exemplo da cidade do interior, outras como Curitiba do teatro, daquela dimensão, do festival de teatro, né? E também a gente tem que se preparar a cidade, porque nós temos hoje a questão do petróleo. Mas o petróleo é um produto finito. E a cultura é um produto infinito. Então, investimento em cultura que possa gerar renda, capacitar nossos talentos, né? Fazer um projeto que a gente pode fazer conexão Rio-Maricá, levar nossos talentos aqui para a capital, que estamos aqui pertinho, né? Fazer mostras lá no Rio de Janeiro. Isso vai dar dimensão para os nossos talentos, nossos artistas. Então, isso é
também é fundamental nesse contexto. E principalmente a gente poder observar os nossos setores mais excluídos da sociedade para poder fazer um investimento ali para que a gente possa dar oportunidade de ter uma cultura mais democrática no município, né, como a gente fez no campo da economia solidária, então, esse aspecto de geração de renda. Essa parceria mesmo com a Secretaria de Economia Solidária, eu estava pensando outro dia que muitos artistas às vezes morrem ou caem com alguma situação de doente e não tem previdência. Nós da classe artística, nós temos dificuldade de ter um plano de previdência ligado aos artistas. Aí eu fiquei pensando nisso. Se nós temos a renda básica, nós podemos criar aqui também uma espécie de dragma, né? Um projeto que vai amparar com a renda básica determinados artistas que têm mais de 25, 30 anos de serviços prestados à cidade. Esse projeto você pensa nele agora, por conta da pandemia? Sim, nós estamos pensando agora. Todo esse projeto que eu estou falando para você foi tudo feito um planejamento. Quando eu cheguei à secretaria, eu cheguei em abril, né? Assumi a secretaria em abril, foi em plena pandemia. O que a gente pensou? O que a gente pode fazer? A gente pode tocar todos os projetos que estavam acontecendo dentro da pandemia e a gente trabalhar nesse período de fazer um planejamento estratégico de vários projetos e propostas que a gente possa, a partir de uma abertura maior, principalmente depois de uma possibilidade de ter uma vacina ou mesmo a possibilidade depois das eleições, né, que as coisas também começam a se definir numa nova gestão do nosso prefeito, né, Fabiano Horta, e aí a gente poder trabalhar isso numa prática dentro do limite, com responsabilidade, com a questão sanitária, com tudo isso. Então, e fora isso, nesse meio do caminho apareceu que essa questão da classe artística, que foi a primeira a parar, deve ser a última a voltar, mas temos alternativa dentro desse contexto, né, de habilidade, de inovação e criatividade para poder fazer trabalho. Apareceu a lei Aldir Blanc, por exemplo, nesse processo, né? E o Aldir Blanc é um dos artistas que eu vi que no seu crepúsculo de vida tinha dificuldade para arrumar um hospital de vida. Aqui em 2009 em Maricá, um exemplo também triste, foi o Raul de Barros, morrendo pobre, sem ter forma de acesso a um tratamento mais justo, mais igualitário. Mas, para sorte, nós tínhamos a prefeitura do Horto do Papá, que a gente assumiu todas as questões ligadas ao grande mestre Raul de Barros. Então, eu acho que nós podemos também fazer um projeto que pode amparar esses artistas que deram uma contribuição enorme para a cidade. Como eu falei, o que a gente fica no campo da memorialista? É o campo das narrativas artísticas da cidade, são a memória dos valores, das personalidades. Como você comentou sobre a Lei Aldir Blanc, eu tenho uma questão. Como vocês estão auxiliando os artistas? Porque assim, como veio essa pandemia, muitos artistas foram prejudicados, né? Porque assim, alguns municípios ainda estão começando com a lei, né? Alguns municípios já fecharam. Como está a situação de Maricá em relação ao Aldir Blanc? Da Lei Aldir Blanc nós estamos no meio do caminho, né? Nós fizemos o plano de ação, que foi aprovado pelo Ministério do Turismo, onde está a Secretaria de Cultura Nacional. E nós estamos agora, o plano de ação nosso tem 3 grandes etapas. A primeira, o cadastro dos artistas no campo do inciso 2 da Lei Aldir Blanc, que é os espaços culturais e os coletivos. Então, a gente acabou agora de fechar a primeira etapa, que é o cadastro. E agora, na próxima semana, a gente vai entrar no processo de avaliação. Depois da avaliação, a terceira etapa será o repasse. Então, é importante que nós temos uma verba em torno de R$ 1.109.046,34, que vai ser repassado para nossos artistas e trabalhadores da cultura em Maricá em 2 grandes incisos. O inciso 2, né, para a gente falar espaços e coletivos, e no inciso 3, nós também acabamos de preparar e já enviamos para a Prefeitura, para a apreciação da Procuradoria Geral do Município, do edital e um prêmio dos artistas da cidade. Nossa, que legal! Então, eu acredito que o Natal vai ser o grande presente de Natal dos artistas e trabalhadores de cultura de Maricá, porque a verba vai cair agora na conta da Prefeitura, ou já está caindo nesse momento, agora até o final desse mês, e ainda vão ter 60 dias para fazer o repasse. Legal. Então vai coincidir exatamente com dezembro,
Eu acho que até novembro, dezembro, nós estamos repassando a verba para os artistas. Eu acho que vai ser uma forma de aliviar um pouquinho essa asfixia social. Mas o município, aqui nós já tivemos o PAT, né, o Programa de Amparo aos Trabalhadores, e contemplou também uma boa parte da classe artística. Talvez não tenha sido suficiente para toda a classe artística, mas também foi uma forma paliativa de também dar melhorar a vida. Sadia, agora sim, eu tenho uma dúvida. Quais são os critérios que vocês estão usando para avaliação? A avaliação nós vamos fazer, o critério nós estabelecemos algumas questões para, levando em consideração de valores, que o número de cada coletivo emprega de trabalhadores de cultura, né? Porque tem coletivo que emprega 1 ou 2 pessoas, tem outros que empregam 8, 10, tem a questão da responsabilidade social, o tempo de atuação desses coletivos, de espaço, e também a projeção de atingir o público, a sociedade. Né? Os seus projetos do seu coletivo, ele atinge que tipo de público, que quantidade de público e que ele tem dá esse retorno para a sociedade. Porque essa verba é uma verba pública, a verba da sociedade. Então, logo, um critério que deve ter leva em consideração se o seu trabalho artístico ele tem uma dimensão para a sociedade. Né? E quanto maior ele tiver, mais pontuação. Então, vai ser um critério de pontuação onde nós vamos ter os pareceristas que são notáveis naquela linguagem, em teatro, em música, né, em artes plásticas, nas religiões de matriz africanas também, né, então especialistas na área, para fazer essa possibilidade de avaliação no campo de pontuação. Então essa questão do inciso 2 tem esses critérios que foram definidos por um decreto, nós enviamos e o prefeito assinou, e os pareceristas vão trabalhar em cima desse decreto. Já o inciso 3, que é o edital, ele já é bem claro, o edital já determina as regras direitinho, né? E o prêmio é uma homenagem àqueles artistas que têm mais de 25 a 30 anos na cidade de serviços prestados. Então a gente entendeu que determinados artistas na cidade não precisariam passar por escrever num edital ou então participar através de coletivos. Se ele também tiver um desejo desse, está garantido, mas que eles deveriam ganhar por mérito do trabalho prestado a Maricá, né, por 25, 30 anos dedicado ao teatro, às artes plásticas, à música, né, ao artesanato, à capoeira. Esses mestres mereciam minimamente um prêmio. Então, nesse momento difícil que nós atravessamos num ano atípico. É importante também, gente, vocês lerem o edital, ler o João, porque todas as informações da Lei Aldir Blanc estão lá também, principalmente para a galera de Maricá, tá? Dos coletivos, né? Perfeito, os coletivos, artistas que podem participar dos editais, né? Agora vamos fechar com uma pergunta sobre a carreira. Como você também tem, né, uma especialização em produção cultural, qual é a dica que você dá para os gestores, produtores culturais, para terem uma carreira de sucesso que nem a sua? Interessante, né? Que outro dia o cara me perguntava qual a diferença de fama com sucesso? Essa é uma boa, né? Eu falei, normalmente o pessoal que é famoso necessariamente tem, às vezes, valores, às vezes éticos e outros mais, que é comum ao sucesso. Então, se você é um cara que tem lá no seu bairro, no seu território, meia dúzia de pessoas te reconhecem com valores, né, ético, poético, estética, epistemologia, que poderia quer dizer conhecimento, você é um cara de sucesso, você ainda não é famoso, mas ao mesmo tempo você pode aliar a questão do famoso com o sucesso, né? Porque às vezes você entra lá no Big Brother da vida, às vezes você fica famoso, mas de repente você não produz nada de útil para a sociedade. Mas às vezes produz também, sei lá, de repente o cara produz muita coisa para a sociedade também, né? Não vamos querer generalizar que todo mundo que entra num programa de cultura de massa tenha uma superficialidade. Mas é interessante, né, essa coisa do sucesso que você falou. Na verdade, assim, o curso de gestão em produção cultural, eu vejo assim, que acho que está 3 grandes caminhos. Eu aprendi alguma coisa com o Drummond, Carlos Drummond de Andrade, que ele falava assim, sempre para cada
objeto que você pegar para poder fazer um discurso ou então fazer qualquer objeto de pesquisa, você tem que ter 3 argumentos. Então eu costumo dizer sempre 3 coisas quando eu vou dar entrevista ou quando eu vou falar para os meus alunos, é muito curioso. Então você perguntou sobre a questão de gestão e produção cultural, eu logo pensei nas 3 coisas. Falei, uma coisa é fundamental, é a questão da gestão, é o planejamento e planejamento estratégico de cultura. Né? Porque com planejamento já é difícil, você imagina se você não fizer planejamento. Então, eu acho que uma coisa fundamental na gestão é o planejamento estratégico de cultura. Outra coisa importantíssima na gestão é a administração cultural. Não basta ter um espaço, não basta a secretaria ter vários espaços, mas se os espaços não são bem administrados, se os espaços não estão disponíveis para a sociedade. Então, não tem uma boa administração daquele espaço. Então, eu acho que para a gestão é fundamental planejamento e administração cultural. Né? Para o campo da produção, eu acho que é fundamental essa coisa da pluralidade que nós estamos conversando aqui. Eu acho que um profissional do teatro, porque teatro é uma arte que surgiu lá na Grécia, claro, em outros lugares, na África, temos o teatro do Japão, o No, né, o Katagari, enfim, os teatros brasileiros, dos povos indígenas, que não são reconhecidos, mas a gente vive sob a égide dos gregos, há 19 séculos antes de Cristo, né? Mas até hoje é uma arte que a cultura e a indústria cultural, cultura de massa, não conseguiu capturar totalmente. Então ela é muito sistêmica, ela é muito coletiva. Até para você ir para um solo na frente, você precisa ter um grande trabalho coletivo de coisas. Então eu vejo na produção, eu vejo esse olhar como se você trabalhasse um ator, né, de teatro. Ele é geralmente um cara plural, né? Ele é um cara que ele trabalha em uma cadeia produtiva, ele atua, ele é colaborativo na direção, é na produção, é na iluminação, então ele está permanente com uma coisa que a arte tem, que é a inovação e a criatividade. Não que as outras linguagens não tenham, elas têm, só que às vezes tem alguns trabalhos que são mais solidários em algumas artes. Às vezes essa questão de ser solidário, não, solitário, né? Às vezes ser solitário não quer dizer que seja individualista, não confundir, né? Ser solista com individualista, né? Então, às vezes na música é importante a pessoa ficar solista, né? Às vezes é importante para o poeta, mas quando eu falo em produção, aí eu acho que é importante ter olhar para um coletivo, para um ator. Acho que eu vejo um perfil do ator para um campo da produção. Né? Ele é um cara que abraça, ele não tem essa questão, né? Um ator de teatro, ele se tiver ali a produção precisando de uma ajuda, ele vai estar ajudando, daqui a pouco ele está atuando, ele está compartilhando, então ele tem esse perfil da produção. E um outro campo que eu acho que é fundamental no campo da gestão e produção também é o campo da consultoria, é a capacidade de conhecimento das linguagens. Então isso é fundamental. Eu sou um cara curioso por isso, então você poder aliar vários campos dos saberes e buscar informações em diferentes áreas, né? No campo da cultura filosófica, a filosofia antropológica, a filosofia sociológica, a questão das ciências políticas, né? A psicológica, porque é isso que a gente vê. Eu estava pensando aqui agora, falando com você, nós estamos aqui numa entrevista para o audiovisual, e eu estava pensando em cinema e filosofia, cinema e antropologia, cinema e sociologia, né, a questão do campo social. Nós transitamos com isso diariamente. Não tem como. Aquela máxima do Titãs, que é tudo ao mesmo tempo aqui e agora, é exatamente isso que a gente tem em gestão e produção cultural, né, no campo da uma chamada consultoria. Então, eu acho que é fundamental na gestão e produção cultural é você ter trabalho de planejamento, saber a questão da administração cultural, pensar como um plural, como é um ator, né, de teatro, no seu trabalho, na sua labuta, como um operário do dia a dia da construção de imagens, né, para poder produzir o seu espetáculo, e o campo do conhecimento, da bagagem. Porque também não adianta a gente ser um cara super solidário, super criativo, produtor, mas a gente não tem bagagem. Então aí eu acho que é fundamental a consultoria. Então acho que isso. Olha só, olha essa entrevista, não foi uma entrevista, foi uma aula com um mestre aqui. Obrigada. Obrigado a você, estamos sempre disponíveis, tá bom? Obrigada. Um abraço, eu acho que assim, a arte, como eu costumo dizer, é a forma
de instrumento mais rápido para a gente poder transformar a nossa triste realidade e poder marcar os nossos encontros cada vez mais possíveis para um mundo melhor, com mais justiça, mais dignidade e que em menos diferenças sociais. Eu acho que esse é o nosso caminho, o nosso papel como gestor. Muita felicidade ter você como Obrigado. secretário de Cultura da cidade que praticamente eu nasci. Maravilha, prazer. Gratidão, viu? Tá bom? Um beijo aí para os artistas e trabalhadores da cultura de Maricá. E até a próxima, galera da Casa Cultural.